Olá, estou aqui com meu amigo, designer e conceituador urbano, o Mário Quintana. Temos uma sequência sobre as casas conceito do Prado e hoje vamos falar sobre La Milonga. La Milonga é uma casa linda, mas vou deixar o Mário contar para nós um pouco mais sobre ela. Mário, um prazer estar contigo aqui, bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre a Milonga, então. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Prado. Antes de entrar na nossa discussão sobre La Milonga, Mário, eu vou fazer um breve comentário sobre o Prado e também vou pedir para que você faça alguns comentários sobre uma mudança de comportamento, para além da questão da arquitetura, e nos fale um pouco sobre uma tendência já bastante estabelecida em São Paulo, Porto Alegre e talvez no mundo, de buscar lugares fora do centro urbano e buscar lugares com mais proximidade da natureza. O valor da arquitetura e do urbanismo nessa mudança de comportamento. Como dito já antes, o Prado é um bairro-cidade, está na Freeway, a 15 minutos do aeroporto Salgado Filho, e lá a Domus Urbanismo, nossa empresa, está desenvolvendo 8 casas conceito. O Mário é um parceiro de longa data, já tem vários dos elementos urbanos desenvolvidos por ele dentro do Prado Los Álamos, o loteamento, e agora ele vai também, além de falar do Covid como mudança de comportamento, nos falar sobre La Milonga. Mário, por favor, todo seu. Muito bem, meu caro. Prazer enorme estar aqui contigo. Sabe que tenho por ti grande admiração, não somente por teu lado profissional, como teu lado esportivo, que para mim foi inspirador. Embora eu passei uma curta etapa da vida desfrutando do hipismo, né? Sabe que sou um seguidor desse teu lado, inclusive do lado família. Uma coisa maravilhosa. Acho que isso faz um conjunto espetacular em relação aos negócios. O Mário é muito amigo e é muito gentil, então agradeço a gentileza das palavras do amigo. Por favor. Não, mas sabe que, sério, a gente tem coisas que a gente curte e essas são, para mim, muito importantes. Mas estava te comentando, o que é bacana, eu acho que nos últimos 6 meses, diria assim, a nível mundial, né, a transformação foi assim, absolutamente consistente. E algo que tomou a todos de surpresa, de uma forma verdadeiramente assustadora no início, mas ela começou a levar o indivíduo a uma forma de sentir e pensar que, sem dúvida, não corresponde mais àquela vibe que a gente tinha, aquela loucura, aquele consumismo, aquela questão da urbanidade, aquele excesso. As pessoas passaram, por uma questão de necessidade de reclusão, a perceber a vida de uma forma muito mais simples. E o que se constata ao longo desse período, que para mim foi uma informação que, confesso assim, me chocou de alguma maneira, me chocou positivamente. Por exemplo, em São Paulo, a procura por imóveis nos últimos 6 meses, num raio de 100 quilômetros do centro da cidade, ela aumentou em mais de 320%. É um número significativo. Quando eu li aquele número, até achei que estava equivocado. Não, de fato, é um número real. Um número interessante também, o aumento pela procura de lote fora também da cidade estava em torno de 1,3 a 1,4. Ele passou para quase 2,8, ou seja, 100%, incrível. Aumentou brutalmente essa procura. Então, o que deixa isso bem claro, né? Quer dizer, a necessidade do resguardo, mas principalmente a necessidade do indivíduo de sair daquela loucura que estava vivendo na cidade, na grande cidade, faz com que ele perceba uma outra ótica. E, casualmente, o Prado tem exatamente esse perfil. Eu me encantei, a gente acompanha esse trabalho, creio que há mais de 8 anos, não é? Ele, com todas as suas nuances e tal. E o que é fantástico é que o Prado traz essa característica que eu comentava há um tempo atrás, né? A gente chama de urbanidade campestre.
porque tem toda a infraestrutura de uma cidade, mas, ao mesmo tempo, desfruta de todas as qualidades que o campo pode nos oferecer. A gente falava em hipismo, enfim, né? Nada melhor do que montar um cavalo e sair campo afora. É exatamente isso que a gente tem no Prado, essa sensação de liberdade, essa percepção. E quando a gente concebeu a Milonga, meu sócio, o arquiteto Humberto Wilder, era um cara muito craque, de uma tecnologia sensacional, e tá, digo, Humberto, nós precisamos fazer algo muito simples. O nosso desafio foi o quê? A gente não se preocupou numa arquitetura para ganhar prêmio. A gente se preocupou numa arquitetura que fosse vivida, que fosse sentida pelo comprador. A intenção é que a casa, veja que, se não me engano, ela, se não é a menor, é uma das menores, né, das 8. A proposta dela foi o quê? A sensação, a possibilidade, digamos assim, de estar sempre vinculado à área, a esse verde, em todos os espaços. Por ser uma casa térrea, eu particularmente adoro, acho que casa térrea, ela é básica. Ali a gente está com o pé no chão, a gente tem essa possibilidade de, saindo de casa, cair na grama. Não precisa se deslocar verticalmente. Essa foi uma das primeiras situações, por 2 motivos. Para a criança, excepcional, para a gente acima de uma determinada idade, também é importante. A horizontalidade, ela é bárbara. Ela realmente permite isso daí. Queria ter, quem sabe a gente abre a planta, olha que interessante, né? A gente acessa a casa, a área de estacionamento, ela está vinculada diretamente ao hall de entrada. E a facilidade de chegar em casa rapidamente, desço do carro, logo estou no hall de entrada. Mas o que é bacana nisso? Entre estar e jantar, tem aproximadamente 80 metros quadrados. Mas o que é interessante? Uma vez que eu acesso a casa, eu tenho uma grande abertura que me leva lote afora, percebendo não somente o estar, como estou percebendo toda uma área jardinada, piscina, área de churrasqueira, áreas de varanda e tal. Okay? Isso foi uma coisa que realmente nos deixou felizes. Por outro lado, quer dizer, logo do hall de entrada, a gente tem a área íntima. A área íntima fica totalmente isolada do que a movimentação do dia a dia. Sendo que tanto a suíte 1 e 2, elas estão exatamente nessa mesma relação, abro uma porta e caio no gramado, e o casal tem exatamente esse perfil. Primeiro, uma grande área de armários, que hoje, tanto ele quanto ela curtem essa coisa de estarem bem providos de áreas de armazenamentos. A Suite Master atende totalmente esse quesito. E tem essa pequena varanda, quase que privativa do casal, está vinculada a um espaço verde contemplativo e tal. Inclusive, na planta, ele está bem objetivo, ele está bem limpo. Por outro lado, então, na área central, que é esse setor, que é o setor social íntimo, né? Lareira, TV, enfim, todo esse espaço, digamos assim, de uso diário, e mais o jantar vinculado a uma grande área de cozinha. Porque isso também, né? A gente percebeu que a possibilidade de ter uma grande abertura, uma grande esquadria que vinculasse a cozinha ao jantar é fundamental. Porque eu me lembro, a primeira vez, há muitos anos atrás, eu estive na Itália, acho que foi em 92, 93, me lembro assim, um conceito que me surpreendeu, né? Cheguei numa casa de meus amigos, e daqui a pouco, assim, aquela questão da sala de estar tá dentro da cozinha, ou a cozinha dentro da sala de estar, não entendia. Hoje, o que mais curto é justamente isso, é a possibilidade do convívio da produção do alimento com o restante da casa. Ou seja, anteriormente, interessante isso, esse conceito de separar cozinha, ele está muito vinculado às sociedades escravagistas que precisavam separar os serviçais do uso da casa. Isso não mais existe. Cada vez mais haverá, digamos assim, menos pessoas nos servindo. A gente precisa fazer de espaços. Eu adoro cozinhar, não é? A única coisa que eu não gosto é lavar prato, mas enfim, eu gosto de cozinhar. Mas o bacana é toda essa sensação, toda essa relação, toda essa entrega que produzir o alimento nos dá para nós, para a nossa família, para quem está junto da gente. Então, a cozinha tem exatamente isso. Ela é totalmente aberta, vinculada ao estar e ao jantar. Ao mesmo tempo, a churrasqueira, que é um parrigeiro, famoso parrigeiro uruguaio, não é? Ele está numa posição que me permite tanto atender a área externa quanto a área interna. Por quê? Porque o terraço, ou a varanda, ele me dá essa cobertura acolhedora. Posso usá-lo tanto no inverno quanto no verão.
junto da piscina, assim como estou junto da área social. A casa, ela é muito simples, mas ela funciona acolhedoramente. Ela, tenho certeza, eu moraria nessa casa com o maior prazer, porque ela é prática, ela é simples manutenção. Uma das coisas que hoje, principalmente as donas de casa, reclamam, não há dificuldade de limpeza e tal. Não, ao contrário, uma casa prática, até pelo tipo de material que está sendo utilizado. Eu só ia dizer uma coisa. Por favor. Eu também moraria nessa casa. Eu gosto muito que dela. Bom, cara, bom, que bom, fico muito feliz, fico muito feliz. O que é interessante, e vai ficar assim um pouco a expectativa desse perfil dela, eu queria mostrar algumas imagens que traduzem, imagens de projetos nossos, do nosso escritório, que traduzem exatamente essa percepção dessa área. O que é interessante nessa casa? Dentro desse conceito que comentava há pouco, tá? Ele se adequou absolutamente bem. Como um bom uruguaio, repara o fundo, é o parrigeiro, aquela coisa do parrigeiro aberto e tal. Mas se chove, vou fazer uma refeição distinta dentro de casa. Mas o que é bacana da parrija está vinculado à piscina, está vinculado ao jardim, essa área de cobertura que acolhe, né? Num dia de inverno, como hoje, por exemplo, ensolarado, é super gostoso, né? Quer dizer, essa coisa comemorativa. E o parrigeiro tem esse lado bacana, esse lado de poder a gente trabalhar externamente, enfim, né? Toda aquela bagunça. Tem um cara que eu admiro, que é o Jamie Oliver, aquele cozinheiro inglês e tal, aquela maneira rápida de cozinhar, sujar e tal. E o parrigeiro se adequa a isso, né? As meninas não vão reclamar que a gente está bagunçando, não, ao contrário. Acho que é uma área que a gente, como homem, aprecia, que essa possibilidade do cozinhar, dessa doação e criar essa bagunça, né? Criar essa relação toda e tal. Mas, na verdade, o que eu vejo nisso, né? A casa precisa ter realmente essa condição interior-exterior. Tu me falaste isso e eu gostei. Tu morarias nessa casa por quê? Eu acho que a coisa de ser dessa simplicidade de design, que é uma característica de muitos dos teus trabalhos, né? E essa coisa de sair da casa e estar no jardim, e essa interação, essa casa certamente vai poder ter um horizonte muito grande. Ela tem uma simplicidade de viver e uma qualidade de integrar as pessoas cada vez maior. Eu ainda me permito um comentário que você fez, eu acho importante, sobre a questão de ter gente trabalhando. Eu costumo dizer que nós vamos ser um país civilizado quando não tivermos a função da empregada doméstica, porque existem já outros tantos empregos e nós mesmos podemos cuidar da nossa casa. Existe um conforto e um costume de ter gente trabalhando nas famílias, mas se você olhar o mundo civilizado, o mundo rico, nós somos razoavelmente civilizados, diria em transição. Essa sociedade ela vai crescer na medida que nós mesmos cuidamos das nossas coisas e não existe mais o conceito, ou ele é muito menor, o conceito de ter pessoas trabalhando, a empregada doméstica como função não é uma coisa regular e essas pessoas têm empregos mais nobres e melhor remunerados. Carlos, sabe que, aproveitando esse gancho, estou comentando uma coisa que é super bacana, super bacana. Como eu diria assim, de alguma forma a gente vivenciou isso ao longo do tempo, né? Aquela figura que circulava na casa de uma maneira quase que solitária, pouco falava e tal. Creio que hoje esse tipo de funcionário, esse tipo de profissional, vamos chamar, eu acho que sim, tem hoje, ele é extremamente agregador. Tanto é assim que esse tipo de profissional hoje tem especializações que são bárbaras, que são, por exemplo, a questão organizacional, que é uma coisa super bacana. Esses dias li um artigo que chamava a atenção. E até te juro que eu parei para olhar meu armário. Diz assim, o fato de uma organização dentro de um closet, dentro de um armário, mal projetada, faz com que a gente utilize menos de 30%, olha que número, menos de 30% daquilo que nós adquirimos em termos de roupa. Então, imagina o desperdício.
Então, o que é fundamental? Um profissional que nos ajuda a montar, em primeiro lugar, quer dizer, o despojamento. A gente está vivendo, isso é importante, tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Os valores mudaram. A forma como a gente está vendo a vida, os valores estão muito mais, as pessoas estão muito mais sensibilizadas com o bem de todos. A gente está percebendo pessoas na rua ajudando outros, a gente está percebendo pessoas que estão se doando em prol de outros. E coisa que não acontecia, por quê? Porque a vida era tão maluca que faltava tempo para isso, faltava tempo para a gente, faltava tempo para pensar. E quando a gente pensa que tem 70% de coisas no armário que não funciona, meu Deus, quanta gente poderia usufruir disso daí? E esse pessoal, esse funcionário, tem esse profissional, digamos assim, tem essa capacidade. Consequentemente, essa figura empregada doméstica desaparecerá. E haverá, sim, seguramente, alguém que nos auxilie, assim como pode existir, enfim, tantas outras funções, tantos outros profissionais que nos auxiliam, ok? E a casa, então, tem que estar preparada exatamente para isso. Tem que estar preparada para que a gente saiba manipulá-la com facilidade, para que a gente tenha a capacidade de poder trabalhar de uma forma harmoniosa. Já que inventem uma máquina de lavar prato, que a gente não tem que fazer toda aquela mão de obra para colocar os vasilhames dentro dela, vai ser fantástico. Né? Assim, seguramente, já estava lendo, no Japão já está criando robôs que estão tendo essa função de nos auxiliar. Mas, enfim, a Milonga tem muito disso. Né? A Milonga ela foi projetada. Esse ambiente que estou colocando aqui mostra um pouco disso que estava comentando anteriormente, que é o fato de integrar o que é área de refeições com o que é área de estar, com o que é área externa. Então, na verdade, essa sensação é muito acolhedora. Por quê? Porque eu consigo desfrutar tanto o verão quanto o inverno. Ou seja, eu tenho uma proporção de profundidade que me agrada muito. No momento que eu abro essa esquadria, o meu pátio não inicia na varanda, ele inicia na parede lá do fundo. Eu abri aquela esquadria e tem uma transformação total e absoluta. Isso ajuda muitíssimo, não, Carlos? Mas, enfim, a gente busca muito disso. A gente busca essa questão de simplificar para ter um efeito, ter um resultado positivo. Fiquei até interessado nessa tua colocação de que gostaria de morar lá. Tu curte cozinha? Mário, não tenho grandes dotes culinários, sei cozinhar um pouco, sei fazer um churrasco, como qualquer gaúcho, teoricamente, todos os gaúchos sabem. Estou longe do seu estágio aí de poder ser um cozinheiro, mas existe cada vez mais essa coisa da cozinha ser a parte vivida da casa. Obviamente, até, inclusive no desenho, ela tem uma área de apoio, cozinha, e uma área de suporte, mas existe essa integração dos lugares de cozinha junto e a própria parrilla, né? Essa integração dos convidados ou da família, o realizar, trazer a comida e participar, ela sempre foi uma coisa legal, ela sempre estava mais associada ao fim de semana, né? Temos um mundo onde eu passei a almoçar e jantar em casa quase sempre, que era uma coisa que eu fazia muito pouco, eu jantava em casa, enfim, esse é apenas para dar um dos exemplos dessa transformação, da maneira de viver, e uma parte da população cada vez mais vai estar em casa e trabalhar em casa. Né? Perfeito. E o que é interessante, Carlos, também, que acho uma das venenas desse novo momento, né? Que as pessoas, principalmente no perfil Prado, perfil Milonga e das outras residências que estão sendo, que, aliás, por sinal, belíssimos arquitetos, soluções magníficas, sem dúvida, de parabéns. Mas o que é bacana? Esse cidadão ele vai viver de férias. E por que viver de férias? Porque, de repente, a forma como ele, se trabalhar em casa, em home office, se ele não tiver grande deslocamento, uma grande virtude também importante, né? O fato do Prado ter um dos melhores colégios, acredito, do Brasil, né? Que é o Sinodal, quer dizer, isso vai trazer um benefício único. Né? Isso vai ser algo maravilhoso, porque, realmente, aquele deslocamento não vai existir. Isso é fantástico. Sabe o que é interessante? O argentino, por exemplo, que mora em condomínio, ele se desloca quase 100 quilômetros, né, do centro de Buenos Aires até Luján, a região onde existem vários condomínios importantes, El Tigre, enfim, né, com maior facilidade, eles vão e voltam. Agora, imagina ter a possibilidade, a 15 minutos do aeroporto Salgado Filho, num lugar deslumbrante, com muito campo, com muita tradição, com muita perspectiva. O cara, ele está de férias. Esse indivíduo ele vai viver de uma forma única, uma nova forma de vida, uma forma simplificada. Ele vai desfrutar de produzir seu alimento,
ele vai desfrutar isso que você está falando. Tem a possibilidade, antes você só jantava com os filhos, hoje tem o café da manhã, tem o almoço, tem a janta. Quer dizer, ver o filho, amigos e amigas e tal, têm me comentado isso, né? Realmente, as pessoas não tinham tempo, as pessoas não vivenciavam a família, as pessoas apenas produziam para a família e muitas vezes de uma forma frustrante. Hoje não. Interessante, você tem amigos que estão plantando, isso é sensacional, estão produzindo de uma forma artesanal, bacana. Não interessa que seja uma mini horta, não faz mal. A sensação de consumir aquilo que tu produz é espetacular. Então, quer dizer, isso, o Prado, isso, La Milonga e os outros projetos, sem sombra de dúvida, darão a esses felizardos compradores. Perfeito. Quando eu digo, além de morar nessa casa, né, Mário, e usando o seu argumento, na verdade, eu enxergo essa casa dentro do Prado, inclusive, porque a casa é espetacular, mas ela tem, além disso, uma concepção de jardim e jardinagem. Nosso amigo André Kreb faz um trabalho maravilhoso de paisagismo, né? Que já está bem adiantado, já está. As árvores vão continuar crescendo, mas já tem toda uma implantação que está acontecendo, já está quase pronta. Ainda tem um outro ponto, né, Mário, só sobre ainda a questão do Prado, que você conhece bem, a quantidade de mata nativa que existe como reserva, e o Prado é cercado de mata nativa. A quantidade de áreas com verde, não só do paisagismo interno, que aí vamos dizer, é um desenho urbano e é um paisagismo, vamos dizer, implantado, né, e que o André faz com muita qualidade. Ela tem milhares de metros quadrados no entorno de mata nativa. E, aliás, de novo, fica um convite para quem não conhece, dá um passeio até lá. Melhor do que eu contar para vocês é vocês verem de fato. Mas, Mário, seguimos, por favor. Concordo, grau, número e gênero. Eu acho excepcional isso daí. Não, sem dúvida. Creio que o comprador do Prado ele tem essa percepção. Mas quem for esse agraciado com essas 8 residências vai ter, sem dúvida, um resultado espetacular, porque os projetos foram pensados exatamente com essa direção: qualidade, funcionalidade, estrutura, respeitando todo o conceito do condomínio que nós traçamos já há bastante tempo atrás, mas todas elas têm personalidade, todas elas estão super adequadas ao seu espaço. Confesso, fico muito feliz de sermos conceituadores, seguramente, do projeto mais simples dos 8, mas, como te digo, tem esse lado. Essa imagem que estou colocando aqui mostra um pouco qual será o conceito do La Milonga, ou seja, essa grande esquadria vinculada a um pátio frondoso, verde, né, com estar, com piscina e tal. Exatamente isso, né, quer dizer, conforto. Como eu digo, imagina como não estar de férias, né? Quer dizer, para que viajar se no Prado e na minha casa vou ter tudo? Contando também que a estrutura do Prado é maravilhosa, né? A gente já tem um número significativo de empreendimentos produzidos, foram mais de 28 condomínios que tivemos a sorte de trabalhar como conceituadores, né? O MQ, Humberto e eu. O que é interessante? O Prado teve preocupações que, confesso, nem sempre a gente encontrou em todos os empreendedores, né? O Prado sempre foi, inclusive até para nossa surpresa como profissionais, né? O Prado sempre foi generoso quanto a áreas. For até lá e perceber, por exemplo, o que o Clubhouse proporciona. Daqui a pouco tu comentavas o trabalho do André, espetacular, aquelas super praças, aquele cuidado estético. Enfim, sem dúvida, é um mundo totalmente à parte. Se produz não somente no Rio Grande do Sul. Enfim, eu acho que também é importante isso, porque creio que o Prado, de alguma maneira, marca um novo conceito, sabe? Marca um novo conceito em como produzir bem-estar e qualidade de vida. Eu, muito humildemente, me sinto grato e agradeço a ti e aos teus sócios por ter nos convidado a participar desse empreendimento como um todo. Sem dúvida alguma, felizes. Faremos tudo possível para sempre trabalhar e melhorar. Mário, é uma parceria, né? É um trabalho conjunto que muito nos alegra. Você desenhou vários equipamentos urbanos,
clube, e você participa desde a primeira hora, né, Mário? Acompanhou algumas das dores de cabeça, Todos os né? processos. E vitórias, né? E o lento avançar, né? Avança devagar, infelizmente. E isso tudo está se consolidando. Tem várias coisas que você enxerga que às vezes algumas pessoas só começam a enxergar agora, né? A qualidade urbanística, a qualidade do paisagismo, o cabeamento subterrâneo, isso tudo. Aliás, Carlos, desculpe, justamente esse cabeamento subterrâneo é algo que as pessoas ainda têm essa percepção, por um motivo simples, porque, na verdade, a cidade está destruída, cabeamento, e sabe, esses dias também li uma coisa, que isso sim é assustador. Sabe que mais de 80% das fiações que a gente vê na rua estão inutilizadas? E é interessante isso, né? Porque, veja, 80% que é aquela poluição, por exemplo, a Rua Independência, como exemplo disso, tem monumentos arquitetônicos, prédios fantásticos, que com toda aquela rede poluidora visualmente, a gente não tem nem capacidade de apreciar. Né? Então, imagina, quando a gente consegue colocar tudo isso subterraneamente, desaparece. Né? Quer dizer, e o Prado tem isso. A limpeza... Mário, claro. E aí tem uma coisa, primeiro que quase não existem áreas com cabeamento subterrâneo, né? É raríssimo, infelizmente. Porto Alegre, não é questão de Porto Alegre, todas as grandes centros têm excessos de cabo e o pessoal às vezes troca o cabeamento e muda as redes, etc., e o velho fica lá, deixa o antigo. Perfeito. E isso é uma poluição visual muito forte. Perfeito. O pessoal vai entender o valor disso quando chega lá e muitas vezes não nota que tem cabeamento subterrâneo. Não nota porque não está com o olho treinado, não tem uma visão arquitetônica, enfim, não está na construção civil. Mas as pessoas sentem o seguinte: alguma coisa aqui faz esse lugar aqui ser diferente, ser melhor, ser mais bonito. Como você vê em alguns bairros, Paris, em Londres, enfim, em várias cidades, na Califórnia, aqui mesmo em São Paulo, né, ali entre a Doc Lobo e a Oscar Freire, já tem uma parte disso feito também. O bonito passa a ser, não é o que você vê, é o que você não vê. Né? Perfeito. E o valor disso, eu digo para algumas pessoas e comento, o real valor, o real entendimento do Prado só vai ser completamente entendido a médio prazo. Agora já dá para visitar e enxergar o que nós estamos falando, que bonita fica essa imagem sem os fios na frente, né? Não, é justo por isso que eu coloquei. Casualmente, obrigado. Isso também é uma exceção. Isso aqui, um condomínio no interior que a gente participou, nós fizemos essa residência, justamente a limpeza é bárbara, sem poluição, é totalmente agregador. Apenas como exemplo disso que você está falando. Mário, vamos falar um pouco de La Milonga. Eu comentava, casualmente, a Milonga tem exatamente essa leitura que vocês estão vendo aí. A gente está usando uma pedra natural dentro desse conceito concreto, né? E o reboco apenas em elementos básicos. Mas o que é fundamental? É simplicidade. Creio que a Milonga tem essa virtude de ser, até pelos materiais, de facílima manutenção, mas, como comentava anteriormente, tem essa possibilidade de convivência. A casa-terra tem essa grande virtude, me dá a possibilidade de, estando na varanda, estando na cozinha, estou sentindo e percebendo o todo do imóvel, né? Não apenas o espaço no qual estou habitando naquele momento, e sim a percepção do todo. Milonga, confesso, digo mais uma vez, eu moraria com mau prazer, justamente por isso, porque ela me dá pé no chão. E, no momento, acho que todo mundo precisa disso, sabe? Quer dizer, estar sentado na realidade, percebendo, aprendendo a sentir. Milonga, sem dúvida, traduz exatamente isso, a percepção do sentir. E sabe que Milonga, ela tem, do ponto de vista tangueiro, uma essência fantástica, forte, ela é dinâmica, mas absolutamente... Por isso a gente escolheu esse nome, Milonga. Além da satisfação da sua contribuição profissional, você expressa muito do que nós estamos falando do sul da América do Sul. Né? Perfeito. Então, você é um gaúcho porto-alegrense importado, mas hoje perfeitamente integrado nessa nossa realidade.
com essa leitura da identidade gaúcha, do Pampa. E outra coisa que me agrada muito, além da sua raiz, você traz outro lado que o Prado e essas casas expressam. E você, eu acho que foi muito feliz em La Milonga. É uma arquitetura moderna, objetiva, simples e de alta qualidade no sentido da vida que pode ser ali vivida. Então, tem essas linhas limpas, modernas. É linda essa casa, eu não conhecia, né, Mário? Ela é a sua cara, ela é a sua linha de design. O trabalho que você e o Humberto fazem, ele tem identidade, mas é a arquitetura moderna que tem, ao mesmo tempo, limpeza e simplicidade, que é contemporâneo, e permite internamente a criação de ambientes familiares, de calor, de integração das pessoas. Perfeito, acho que você está traduzindo com muita clareza qual foi o espírito de La Milonga. E, na verdade, lamentavelmente, o Covid chegou ceifando muitas vidas, mas ele está trazendo, sem dúvida, também uma outra perspectiva, né? Que essa coisa que é o entrosamento familiar, que é a busca pela simplicidade, que é a busca, digamos assim, pela essência, né? Creio que a gente conseguiu. Creio que o projeto tem esse tom, tem essa qualidade não pretensiosa de ser acolhedor, de abraçar quem for morar nela. Mário, quer nos contar um pouco mais sobre a casa, sobre a planta? Carlos, assim, eu creio que a planta fala por si. A gente... Posso fazer um comentário que me parece importante? Havia começado quando estava com ela aberta. Queria manter essa imagem aqui só para lembrar um pouco dos materiais. Mas a planta, ela está, digamos assim, dividida basicamente em três elementos, que é, primeiro, um social de extrema importância, um social íntimo, que é aquilo que eu havia comentado originalmente, há um acesso franco logo do estacionamento, que nos leva a essa área social íntima, onde está vinculado ao jantar, onde está vinculado à varanda, mas principalmente o serviço, ele está resguardado, ou seja, bom, terminar a bagunça, fecho a porta da cozinha e tudo fica, digamos assim, arquivado, não é? Tenho como fazer a manutenção amanhã pela manhã. E o íntimo, ao mesmo tempo, por ficar no lado oposto à casa, no térreo, ele fica também absolutamente isolado, ou seja, eu posso ir descansar se meus filhos ficam ouvindo música na sala. Não haverá interferência. Isso é extremamente importante, ou seja, ter o privilégio de poder dar privacidade, principalmente a área íntima. Vale o pessoal conhecer, acho vale o pessoal sentir mais a casa, entender desse conceito e sentir realmente que o que estamos vivendo hoje nos leva a essa percepção de integração que La Milonga tem. Fico até sendo redundante, mas é uma coisa super bacana toda essa evolução em termos de conceito e arquitetura. E temos a felicidade de poder trabalhar nisso e implantar isso, né, Mário? Eu ainda, sobre implantação, esses lotes onde estão as casas conceito e o lote do La Milonga, eles são extremamente bem posicionados dentro do Prado Los Álamos, dentro do loteamento. Perfeito. Eles estão do lado da praça, eles estão do lado do clube, né? O clube deve estar ali, talvez 100 metros. Eu acho que a distância ideal, eu particularmente acho, né? Ele está próximo, a criança vai de bike, enfim, mas, sabe, ainda eu tenho uma certa privacidade do movimento como um todo. Sem dúvida, os lotes estão absolutamente bem situados. Eles são lotes privilegiados. Na parte alta, né, Mário? Na parte mais alta do condomínio. Tem uma vista maravilhosa. Excepcional. De um lado você vê a Cidadela, quer dizer, a parte onde está o colégio, onde vai ter um pequeno centro urbano, mas você está longe que chega para manter seu isolamento, né? Como a gente diz, dá para olhar o seu filho ir até a escola, que ele pode ir caminhando, pode ir de bicicleta, quer dizer, essa coisa de viver o seu entorno. A Milonga, La Milonga, tem a qualidade dela intrínseca como casa, do seu design, da sua arquitetura, do seu
do seu pensar, um belíssimo trabalho, Mário, e com a sua Obrigado. simplicidade de linhas e limpeza, que traduz uma elegância moderna. E esse conjunto, então, eu brinco, né, Mário? Você fez um trabalho maravilhoso, eu tenho a sorte de poder assinar ele junto com você. Né? Que bom, que bom. Para nós é uma honra, sabe que... Para nós é uma grande satisfação. Sabe que tanto o Humberto quanto eu, a gente desfrutou muito essa parceria e esperamos que ela se prolongue ainda, né? Temos muita coisa a fazer juntos. Certamente temos muita coisa para fazer ainda, Mário. Uma das coisas que para nós foi super bacana foi essa questão de que toda a equipe, vocês, nós, enfim, todas as pessoas que participaram tiveram sempre a mesma direção. Em momento nenhum houve, digamos assim, nada que fosse destaque, A, B ou C. A equipe funcionou como equipe do início ao fim. Isso é fantástico. Isso, para mim, é um logro único, né? Porque, em definitiva, hoje, a forma de trabalho nos leva a isso, nos leva a poder trabalhar em parceria, agregando, um agrega o outro. Por exemplo, o caso do André. O André é espetacular. Acho que o André, particularmente, é um dos caras mais leves, sem complexidade alguma, mas de um conhecimento brutal. Ou seja, leve no sentido... André é um cara que sempre está tudo bem, adoro isso. E é um cara que sempre está achando soluções. Isso também é bárbaro. E a equipe teve exatamente... Acho que o André é o grande portador do perfil. Toda a equipe se manteve dentro dessa linha, sempre buscando soluções, sempre, enfim, preocupados em melhorar. Enfim, acho que por isso que Prado está sendo esse ícone, né? Esse marco em termos de arquitetura e urbanismo no Rio Grande. Obrigado, Mário, pelas palavras. É sempre bom ouvir de uma pessoa com seu conhecimento essas considerações. Mas é verdade, realmente tem um time excepcional e a integração do time é muito boa. Para nós, para mim, para você, para as pessoas que estão envolvidas e que conhecem um pouco mais, isso tudo já é materializado. Como eu repito o que disse antes, o pleno entendimento do que o Prado é e do que vai ser a qualidade de vida desse lugar ainda está no começo, ainda não está plenamente entendida pelas pessoas, né, pela comunidade e pelas pessoas que lá irão morar. Mas isso já aparece, mas ele ainda vai estar muito mais maduro ao longo dos próximos anos, com as casas, com a consolidação do paisagismo, com a entrega do clube, que já está bem adiantado agora. Enfim, tem todo um desenvolvimento da Cidadela, que também já tem projetos ali para serem desenvolvidos. Infelizmente, Mário, precisamos encerrar, porque a gente fica aqui batendo bate-papo de amigos, né? E então, mais uma vez, agradeço muitíssimo a sua atenção. Parabéns por La Milonga. Obrigado, Carlos. E seguimos construindo, né? Seguimos desenhando, projetando. Amém. E construindo. Amém, amém. Sem dúvida que sim. Olha, e uma vez mais, grato pelo convite. Sim, foi um prazer, sabe que sempre gosto muito de conversar contigo. Isso foi absolutamente agregador. Mais uma vez, grato pelo momento e pela oportunidade, meu caro amigo. Forte abraço. Forte abraço.